Hoje nós vamos estar em Atos capítulo 7. O título da nossa mensagem, como não podia deixar de ser, principalmente diante de tantas confusões e chocarices no nosso meio nos dias atuais, dizendo-se ser testemunho cristão. Hoje nós vamos falar a respeito do verdadeiro testemunho cristão. Eu, particularmente, antes de conhecer o Senhor Jesus e a sua maravilhosa verdade, eu fiz parte de estive visitando algumas igrejas onde as pessoas davam seu testemunho, e testemunho normalmente era 95%, 99% falando de si mesmo e das abominações que essas pessoas fizeram no passado. Aí no final eles diziam que tiveram algum tipo de experiência com Deus ou com Cristo e que agora a vida deles estava diferente. Ouvi testemunho de pessoas que diziam que chegaram na igreja pobre, fizeram oração e Deus as enriqueceu, chegaram doentes e saíram curados, e sempre nós estamos acostumados com esse tipo de testemunho, sem entender o significado da palavra testemunho. A palavra testemunho vem da palavra testemunha, que é a palavra martiria, onde a gente tira a nossa palavra mártir, é aquele que está disposto a morrer por falar a verdade. Nós temos poucos testemunhos nos dias atuais. Então nós vamos falar um pouco do capítulo 7 do livro de Atos, que trata justamente dessa defesa de Estevão diante das acusações infundadas que lhe faziam contra ele. Desde já eu quero fazer uma pequena explicação. Ontem o irmão aqui veio conversar comigo, porque eu disse, eu acho que na segunda, não foi? Que no livro de Atos, a gente estuda o livro de Atos e a gente não vê murmuração. E no capítulo 6, a gente ouve na versão Almeida, essa palavra. Mas se você pegar a versão King James, não tem essa palavra. Não tem a palavra murmuração. Diz que houve uma queixa entre eles. E eu expliquei hoje no irmão que há uma diferença entre reclamação e murmuração. A ideia é que reclamação é quando você tem uma crítica construtiva e você está buscando uma solução. Foi o que aconteceu aqui em Atos 6. Havia um desentendimento entre os irmãos por conta de uma desigualdade que estava havendo na divisão de alimentos, e prontamente veio uma solução, que foi homens cheios do Espírito Santo ajudando na divisão de alimentos. Já a murmuração é baseado em inveja e maldade, e isso a gente não vê. Muito pelo contrário, os irmãos aqui eles estavam debaixo de um amor fraternal, sem fingimento. Os únicos que apareceram aqui com fingimento morreram logo, que foram Ananias e Safira, como a gente já viu. Mas, dito isso, porque na Bíblia a gente vai encontrar, irmãos, realmente a gente vai encontrar algumas vezes passagens onde pode haver algum tipo de confusão, como por exemplo, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, e por ninguém é tentado. E aí depois, nessa mesma carta de Tiago, diz, quando passar por várias tentações, mas essas tentações como é? Apesar da mesma palavra, o contexto é outro. Tiago está falando de tentações no conceito de provação. Você está sendo provado para ser aprovado. Já quando ele vai dizer Deus não tenta ninguém, Deus não coloca ninguém para pecar. Deus não arma uma cilada em ninguém para que a pessoa caia e peque. Quem faz isso é o diabo. Então, mas no grego é a mesma palavra, tanto para tentação como para provação. Mas de acordo com o contexto, você tem um tipo de definição e outro tipo de definição. Então, na Bíblia a gente tem que ter cuidado. A mesma questão de mundo. Mundo na Bíblia pode ser os valores morais deturpados da nossa sociedade. Mundo também pode ser, do ponto de vista geográfico, o planeta Terra inteiro. Mundo pode ser todas as pessoas de uma determinada localidade.
estudar o contexto, mas foi muito bom, foi muito importante o que o irmão me disse, porque realmente não pode ficar dúvida. Então, esse tipo de diálogo sempre tem que existir quando tiver qualquer tipo de dúvida em relação àquilo que está sendo pregado. É importante esse tipo de diálogo. Eu fiquei muito feliz. Ontem a gente ficou até quase 11h10 da noite, que foi conversando lá no Alto das Pombas, e quando a gente foi terminar, o irmão veio conversar comigo isso, e eu achei muito importante. Mas vamos agora para Atos capítulo 7, amém? Nós terminamos o capítulo 6 de Atos na segunda-feira, justamente mostrando a prisão de Estevão. Estevão não era um dos apóstolos, Estevão era um diácono, era aquele que servia as mesas, imagine. Mas, como todo cristão, nós somos missionários. Nós não precisamos de um título de missionário para fazer missões. A nossa vida é uma missão. Nós estamos caminhando em direção ao céu, isso é uma missão. E nessa caminhada nós estamos sempre testemunhando do Evangelho de Cristo. E era isso que Estevão fazia. Então ele foi preso e ele foi levado até as autoridades, pois as pessoas contrataram testemunhas. Imagine, subornaram pessoas para testemunharem falsamente contra Estevão, porque eles tinham inveja da maneira como Deus usava Estevão. Isso é muito comum também nos nossos dias. Infelizmente não devia ser assim. Quando você percebe que determinada pessoa tem um dom espiritual, você devia se alegrar. Todos nós somos do mesmo time. Mas infelizmente, debaixo desse nome igreja, nós vemos muita inveja entre pessoas que talvez deviam estar juntas e não separadas pela inveja, juntas pelo amor e pela verdade. Então aqui no capítulo 7 nós lemos: então ele perguntou ao sumo sacerdote. Então Estevão está aqui no julgamento oficial, e que fique bem conhecido que esse julgamento é injusto. Estevão não devia estar aqui. Estevão não fez nada para estar diante dessa autoridade. Porventura é isto assim? Então eles diziam falsamente que Estevão estava pregando contra Moisés e contra o templo. E o capítulo 6 termina dizendo que todos, apesar desse julgamento injusto, quem entrar, meu irmão, pode ficar à vontade, né? Todos, diante desse julgamento injusto, eles viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Mas isso não fez com que eles voltassem atrás em relação à sua injustiça. Independente do mundo ver que nós somos de Deus, isso não vai diminuir a oposição ou o ódio que o mundo tem de nós. Muito pelo contrário, vai aumentar. Quanto mais luz houver na nossa vida, mais fúria as trevas terão de nós. A equação é sempre assim. Então ele perguntou ao sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu. A resposta de Estevão, ela vem em forma de um sermão. Estevão vai mostrar que, na verdade, esses que perseguiam ele hoje eram a continuidade de uma religiosidade falsa que já vinha em Israel há muito tempo. Há muito tempo. Desde a época de Isaías, Jeremias, Naum, Abacuque, Sofonias, Elias, Eliseu, todos esses profetas profetizaram diante de um povo de dura serviço, que não se arrependia. Deus fazia prodígios, sinais, como a gente vai ver no sermão de Estevão, mas o povo não se arrependia. O povo dizia hoje que ia ficar firme, que ia obedecer a Deus, amanhã já estava desobedecendo. Então Estevão ele vai mostrar isso, essa conexão entre esses e aqueles do passado. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. E perceba, olha o respeito que ele tem. Apesar desses homens serem ímpios e estarem fazendo uma injustiça, uma impiedade com ele, ele não era ímpio e não tratava as pessoas mal. Isso sirva de lição para nós. O Deus da
da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Olha que coisa linda. Vamos fazer um sermão para aquelas autoridades que se diziam, né, filhos de Abraão, se diziam discípulos de Moisés. Então Estevão vai pegar essas duas pessoas, Moisés e Abraão, para mostrar para eles como Jesus já havia dito no capítulo 8 de João, do Evangelho de João, que eles não eram descendência de Abraão e que eles também não eram discípulos de Moisés, porque se de fato eles o fossem, eles teriam seguido a Jesus e não se colocado em oposição a ele. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Não foi assim, irmãos? Não foi assim que Deus falou com Abraão? E eu quero te dizer que se você é um cristão, eu acabei de escrever a sua conversão. Quando nós de fato somos regenerados, o convite é o mesmo: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, porque agora eu vou te dar uma nova família. São aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Infelizmente, algumas pessoas ainda não caiu a ficha. Nós fomos chamados nesse mesmo chamado de Abraão: sai da casa, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele disse: sai e vai, e eu lhe mostrarei. É assim que é o caminho cristão. O apóstolo Paulo, ele diz isso: eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano, eu sei o que vai acontecer de cidade em cidade. Deus vai me revelando aos pouquinhos. Paulo diz: olha, Deus me manda ir para essa cidade, depois ele me manda ficar aqui, tem horas que ele me manda ir para outra e ficar aqui ou voltar para aqui. Deus vai me revelando aos poucos o que eu tenho que fazer. Deus não me dá um cronograma de um ano. Ó, Paulo, você vai fazer isso hoje, semana que vem isso, aquilo, e daqui a um mês isso, aquilo. Não, Deus não trabalha desse jeito. Cada dia trará os seus próprios cuidados. Nós somos pessoas que nós queremos estabilidade. O problema não é a estabilidade, o problema é procurar a estabilidade no local ou na pessoa errada. No local, porque a estabilidade do cristão não está na terra, está no céu. Na pessoa, a estabilidade do cristão não está em ninguém dessa terra, mas naquele que morreu e ressuscitou e está à destra do Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É só nele que nós vamos estar estáveis. É só nele que nós vamos estar invulneráveis, imbatíveis. Só nele, só em Cristo. E mais ninguém. Mas infelizmente muitos procuram estabilidade aqui na terra, no emprego, no relacionamento, em uma casa. Não, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver meu emprego, quando eu sair minha aposentadoria, quando sair isso, quando sair aquilo, aí o que, meu filho? Aí o que? Você acha que isso vai te dar estabilidade? Não. Versículo 4: então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Abraão, quando ele esteve naquela terra, o que foi que aconteceu? Aquela terra era um grande deserto, mas ele foi para lá. Nela não lhe deu herança. Abraão não ficou com nenhuma propriedade. O único lugar que Abraão teve foi o lugar que ele comprou para enterrar Sara, e depois foi enterrado ele também. O único lugar. Eles não tiveram propriedade na época dele, nem na época dos patriarcas. Eles só vão conquistar aquela terra muito tempo depois. Nela não lhe deu herança, nem sequer um espaço no pé, mas prometeu dar-lhe a posse, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Olha que coisa. Disse Deus, julgarei a nação do qual forem escravos. Que nação é essa? Egípcia. Aqui nós estamos falando do primeiro cativeiro, o cativeiro egípcio. A gente vai ter ainda o outro cativeiro, o cativeiro babilônico, que vai ser bem depois. E depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Olha que coisa. Ele lhe deu a aliança da circuncisão,
Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e desse os 12 patriarcas. Ele está dando uma aula. Olha que coisa linda. Um diácono, ele não é nem um apóstolo, viu? É um diácono. Um homem chamado a servir as mesas. Está dando uma aula de Bíblia para aqueles que se diziam doutores da lei. Nos dias de hoje é assim também, não? Eu vou dizer para você, eu não troco José por nenhum doutor em teologia. Não troco. A pregação do irmão José, você encontra muito mais do Espírito Santo, muito mais sabedoria de Deus do que qualquer desses teólogos da atualidade. E eu falo isso com propriedade, de quem já ouviu dezenas de pregações desses teólogos da atualidade. Deus não quer intelectualidade, irmãos. Deus quer santidade e espiritualidade da gente. Versículo 9. Os patriarcas invejosos de José, invejosos, olha a inveja. Os patriarcas sentiam o quê? Inveja. Os sinédrios sentiam o quê de Jesus? Inveja. O que é que esses daqui, saduceus, sentiam de Estevão? Inveja. O que fez com que Ananias e Safira mentissem para o Espírito Santo? A inveja que eles sentiam de Barnabé. Olha o que a inveja faz. Cuidado com esse sentimento, irmãos. Ele é maligno. E muitas vezes indetectável por uma pessoa que não tem um discernimento mais apurado. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Mas Deus estava com ele. Isso faz toda a diferença, irmãos. Não importa se hoje à noite o mundo inteiro se levantar contra a gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, irmãos, que o nosso medo não tem que ser do ódio do mundo, mas o nosso medo tem que ser nos afastar do amor de Deus. Não podemos nos afastar desse amor. Daí a importância do domínio próprio. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria. Graça e sabedoria é o que você precisa. É o que eu preciso. É o que nós precisamos para completar a carreira que está proposta. Graça e sabedoria. Perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Olha que coisa. Aquele que chegou no Egito como escravo, por Deus foi colocado como governador, porque Deus tinha um propósito pré-estabelecido do seu povo naquela nação. Deus tinha um propósito de multiplicar o seu povo naquela nação e de mostrar a glória dele diante daquela nação que tinha tantos falsos deuses. Sobreveio, porém, versículo 11, sobreveio, porém, fome em todo o Egito, em Canaã, houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Talvez vocês achem que há uma discrepância, porque há um texto que diz que há 70 e aqui fala de 75. Nesse caso aqui, a versão grega, nessa versão se conta os descendentes de José, que seriam Efraim, Manassés, seus filhos e um neto deles, daí o número de 75. Jacó desceu do Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro de Abraão, que ali comprara a dinheiro dos filhos de Amor. Olha que coisa, ele conta tudo. Isso aqui que a gente viu, irmãos, é quase 1000 anos de história. Mas olha a sabedoria que Deus dá. É só Deus que pode dar essa sabedoria. Como é que Pedro pregou um sermão
sermão em Pentecostes e 3.000 pessoas foram atraídas, como é que os próprios sacerdotes estavam sendo atraídos a Cristo por conta do poder que Deus manifesta na pregação da verdade? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas quão formosos são os pés daqueles que levam as boas notícias. Isso não mudou e jamais mudará, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E nesse contexto é a palavra de Deus pregada, é a palavra de Deus falada oralmente, por um homem separado por Deus com esse ofício. É nesse sentido que Paulo se refere em Romanos 10. Versículo 17: como porém se aproximasse o tempo da promessa de Deus, jurou a Abraão. Promessa que Deus jurou a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito. E se você pegar o começo do livro de Êxodo, você vai ver, o povo se multiplicou tanto que os egípcios ficaram com medo e tramaram uma forma de tentar diminuir o povo, matando os filhos homens. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia. Olha como astúcia é algo maligno. Um cristão, ele não tem astúcia nem esperteza, ele tem a sabedoria de Deus, que é algo completamente diferente. Enquanto a astúcia é maligna, a sabedoria é benigna. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar os seus filhos, para que não sobrevivessem. Não era assim? Qual foi a ordem que o faraó deu? Todo filho homem deveria ser entregue e era lançado no rio Nilo para ser ou morrer afogado ou era comido pelos crocodilos, que até hoje vivem nesse rio. Versículo 20: por esse tempo nasceu Moisés, e todos vocês conhecem a história de Moisés, amém? Moisés, filho de um homem de Deus chamado Amrão e de uma mulher de Deus chamada Joquebede, corajosamente escondem o seu filho, colocando a sua própria vida em risco. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Formoso aos olhos de Deus. Enquanto a gente vive uma escravidão da estética, o cristão verdadeiro, ele está preocupado em ser bonito aos olhos de Deus. Existe a história de um evangelista do passado que havia sofrido algum tipo de acidente e que ele tinha uma aparência bem disforme. E muitas pessoas faziam chacota dessa aparência dele. E ele disse: olha, vocês podem até dizer com razão que eu não tenho uma aparência muito boa, mas nenhum de vocês podem falar dos meus pés, porque eles são formosos. Como assim os seus pés são bonitos? Qual é a diferença do seu pé para o meu? Eu levo as boas novas. E a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que levam as boas notícias. O cristão, ele tem essa ocupação e essa preocupação, ser bonito aos olhos de Deus. Por isso, tome cuidado, não se ajoelhe perante essa escravidão da estética. Cuidado. Hoje as pessoas querem dizer qual é o peso ideal, qual a cor do cabelo que a gente tem que ter, qual o formato do rosto, qual tipo de cor de roupa combina com determinada pessoa. Que é isso? É brincadeira? Não, nós não somos assim. Nós não somos do mundo. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha do faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Que coisa linda. Essa história está mais delineada lá em Êxodo. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados.
Deus amolece o coração de quem quer, até da filha do faraó. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. É por isso que quando a gente vê Moisés dizendo lá em Êxodo: "Ah, Senhor, é que eu sou pesado de língua", ali, meu filho, ele estava dando desculpa. Como tem um monte de crente que dá desculpa até hoje. Quando você diz: "Irmão, vamos fazer aquilo", "Ô, pastor, mas eu sou meio assim". É mesmo, meu filho. Fique assado, então. Quem disse que é fácil? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não foi isso que Jesus falou em Lucas 13? Não é fácil não, vamos lá. Moisés foi dar desculpa para Deus. Deus deu logo uma resposta para Moisés: "Vem cá, Moisés, quem foi que fez a língua? Quem foi que fez a boca?" E aí Moisés ficou sem palavras, né? Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos. Quem você acha que comanda as suas ideias? De visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Um homem tratado injustamente tomou a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Olha que coisa, irmãos. Moisés sentia no seu coração que ele tinha um chamado de Deus, defender o seu povo. Mas não era desse jeito. A gente não tenta diminuir o mal fazendo outro mal. A única forma de vencer o mal é o bem. A gente não pode, a título de tentar combater alguma desigualdade social ou algum problema da nossa sociedade, criar uma atmosfera de ódio. Não, a nossa arma é o amor. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Um grande exemplo para nós, se você entender um pouco de história da igreja, são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são uma nação que foi colonizada por evangélicos. Evangélicos que estavam fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra. E os Estados Unidos da América são hoje, como também foram no passado, uma das nações mais preconceituosas do mundo. Todas as áreas, não só no aspecto, né, da etnia, mas também no aspecto de não aceitar diferenças religiosas. Você vai ver muitos escândalos naquela nação, por conta de pessoas que, se dizendo religiosas, perseguiam a outras. E desde quando uma pessoa que tem Jesus vai matar alguém? Acho lindo. Esses dias eu assisti pela 159ª vez Paulo, apóstolo de Cristo. Eu assisti no carro, no celular, que eu tenho baixado. Eu estava vendo aquela cena que tentam soltar Paulo, né? Isso não está na Bíblia, isso é uma conjectura do diretor. Pessoal, a gente veio soltar e Paulo pergunta: "E você veio em nome de quem?" Aí aqueles homens com espada na mão: "Em nome de Jesus." Jesus não. Você nem conhece a ele. Como é que foi ele que te mandou aqui? E os homens foram indignados com Paulo. Os que foram soltar Paulo ficou com raiva dele: "Fica aí, morre!" Porque às vezes as pessoas querem que a gente pegue espadas, quando na verdade a nossa única espada é essa daqui. "Pastor, vamos nos associar a um determinado partido político." Eu? Não, mas fulano vai fazer o bem. É mesmo? Você caiu nessa? "Pastor, vamos nos associar a determinada causa contra o aborto." Não, eu não fui chamado para dizer para as pessoas não abortem. Eu fui chamado para pregar o evangelho. O que adianta uma pessoa não abortar e viver uma vida promíscua? O que adianta? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque o mundo, ele está o tempo todo nos assediando com ideias que não são cristocêntricas, para que a gente perca o foco, como Moisés aqui
acabando fazendo mal. Então o que vai acontecer? Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Olha o que Moisés pensava. Mas desse jeito, quem planta a violência vai colher o quê? Violência. Quem planta na carne vai colher como? Na carne. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que ofendeis um ao outro? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Ó, imagine, rapaz, Moisés querendo ajudar e o povo foi lá e tome-lhe. Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Moisés pensou que ninguém viu, ele até enterrou o corpo. Mas o que você acha que ninguém viu, meu filho? Tem gente que está vendo e já fez até como é o nome daquilo? Aquele documento que você, escondido, né? Aonde? Dossiê. Já fez um dossiê seu para na hora quando você for evangelizar. Quem é que quer evangelizar? Depois que eu sei que você estava fazendo ontem. Eu vi o prato que você comeu. Agora vem falar para mim que não tornaria pecado. Olha. Naquilo que falam mal de nós, fiquem envergonhados. O nosso bom proceder. Versículo 29. Estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, aonde lhe nasceram 2 filhos. Que coisa. Sabe quanto tempo Deus levou para preparar Moisés para a obra? 4 dias? 40 anos. A gente, irmãos, a gente é duro de aprender. Teve um povo que ficou 40 anos também no deserto para aprender uma lição. Uma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Essa eu já aprendi. Será? Será que você aprendeu? Eu tenho minhas dúvidas. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Pastor, o que é uma sarça? É uma árvore característica daquela região de deserto. E se ardia é porque ela estava pegando fogo, mas o fogo não consumia ela. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Imagina Deus falando, hein? Você não ficava com medo, não? Tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Aí eu vejo gente hoje dizendo: ah, mas Deus falou assim comigo. E você não ficou com medo, não, filho? Pastor, Deus me revelou isso e aquilo. Foi, e você não ficou com medo, não, filho? Então eu tenho mais desconfiança se foi Deus mesmo. Porque quando Deus fala uma coisa, meu filho, a gente teme. Até o diabo teme a Deus, imagine. Aí tem gente hoje que diz: Deus fala assim, Deus faz comigo, Deus faz mesmo, meu filho. Será que é Deus? Será que é o da Bíblia mesmo que faz? Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés. Tem muitos de nós aqui que precisavam fazer isso. Não é fisicamente, irmãos, é espiritualmente. Entender que o lugar onde a presença de Deus se manifesta é santo. Ah, pastor, mas Deus está em todo lugar, Ele está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar do mesmo jeito. Você sabia disso? Se você não sabia, você devia ler a Bíblia. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Você sabia, às vezes tem gente que fala erradamente, que diz: ah, não, no inferno Deus não está. Deus está no inferno, se Deus é onipresente. Só que lá no inferno
coisa é cair na mão de um Deus irado. Deus está em todos os lugares, mas a manifestação dele não é a mesma em todos os lugares. Por isso, cuidado. Pastor, quando a gente está na igreja assim, que eu ouço uma pregação, eu aprendo as coisas mais facilmente que em casa. É mesmo, meu filho. Isso é Bíblia. O que você acha que Deus organizou a igreja nessa estrutura? Essa estrutura aqui que a gente tem não é nossa, é bíblica. É a Bíblia que diz que nós deveríamos nos reunir assim. É a Bíblia que diz que nós devemos orar, louvar e pregar a palavra de Deus e ter comunhão uns com os outros. É a Bíblia que nos ensinou a viver a fé cristã dessa forma. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha que coisa. Era uma montanha que Moisés já tinha estado lá. Mas naquele momento, aquela montanha não era mais uma montanha. Naquele momento, aquele lugar era uma terra santa, porque a presença de Deus se manifestava naquele lugar. Cuidado, irmãos. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Eu tenho visto isso se cumprir nos nossos dias. Sabia? O Egito é visto alegre. E a gente está indo lá libertar o povo. A gente tem Moisés e Arão. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz foi Deus. Mas Deus demorou 40 anos preparando ele. Como assim? Esvaziando Moisés. Deus não passou 40 anos ensinando teologia para Moisés, mas tirando a que ele tinha. A este enviou Deus como chefe e libertador. Olha que coisa, chefe e libertador. Várias vezes, pessoas se levantaram contra a liderança de Moisés. E não foi Moisés que pelejou contra elas, não. Quem foi? Foi Deus. E uma dessas vezes, irmãos, Deus, é a única vez na Bíblia que pessoas são tragadas vivas para o inferno. Você sabia disso? Cuidado. Estes os tirou. A estes enviou Deus como chefe libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. Não foi o que Moisés fez? Quem se lembra das 10 pragas? Qual foi a última delas? A morte de todo primogênito. É daí que surge a expressão Páscoa, que nos remete a Cristo. Moisés orientou que cada família deveria matar um cordeiro e assá-lo. O sangue daquele cordeiro deveria ser tirado e deveria ser aspergido sobre o umbral da porta. E essa expressão Páscoa significa passar por cima. Deus enviaria um anjo da morte que mataria todo o primogênito, até dos animais. Olha que coisa. Mas toda casa que tivesse o sinal da aliança, o anjo passaria por cima. Páscoa. Você tem aliança com Deus? Porque se você só tem a aparência, isso não te salvará naquele grande dia. Então Moisés fez tudo o que Deus mandou. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Mas Moisés, o próprio Moisés falhou. Moisés não entrou na terra prometida, mas pela graça Deus fez
em que ele a visse do alto monte, porque em um determinado momento Deus mandou que Moisés falasse com a rocha, e Moisés, porque estava chateado, o povo estava pressionando ele por água, e Moisés então bate na rocha, por conta da opressão do povo em cima dele, e aquela rocha era Cristo. E aí Moisés não entrou na terra. Só por causa disso, a quem mais é dado, mais é cobrado. Por isso, cuidado. Pastor, você está dizendo que Moisés entrou no céu? No céu ele entrou. E a própria Bíblia diz que o Senhor enviou um arcanjo Miguel para pegar até o corpo de Moisés, imagine a alma. Mas Deus disciplina aqueles que são seus. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Sabe quem Moisés está falando? De Jesus. Será que Moisés está sendo orgulhoso aqui? Não. Moisés está falando palavras que o próprio Deus mandou ele falar. Porque Moisés é um tipo de Cristo, assim como Davi representa um tipo de Cristo, ou seja, é um aspecto, ele evidencia um aspecto da obra de Cristo. Assim como Moisés é um representante de Deus para libertar o povo daquele cativeiro, Jesus é aquele que nos liberta do cativeiro do pecado. Assim como Moisés revelou as palavras de Deus para o povo, Jesus é aquele que traz as palavras do alto para aqui para baixo. O próprio Jesus fala isso. Maravilhoso ouvir esse sermão de Estevão, né? Parece que a gente está lá. Tomara que se a gente estivesse lá, a gente não estivesse do lado do Sinédrio. Estes, pois, tirou, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse: Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto. Na congregação. Olha, a gente aqui é o quê? Uma congregação local. A igreja una e indivisível de Cristo, que está nos 4 cantos do mundo, é formada por congregações locais. Assim como o seu corpo é formado por células, por órgãos. Este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais. A ideia de pais aqui é antepassados, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Palavras que dão vida. Quem foi que usou essa expressão? Jesus. As palavras que eu digo são vida. Jesus disse isso. Jesus disse mais: eu sou o caminho, a verdade. Filha, essa daqui pode deixar aberta, se não estiver molhando ninguém, porque se não estiver molhando ninguém, pode deixar. Está molhando você? Para mim, o ventinho é uma coisa de Deus, assim. Não é à toa que vento quer dizer espírito, né? Então a Bíblia nos orienta que a palavra é viva e eficaz. Você sabia disso? Você sabia que a palavra de Deus é uma espada cortante? Cuidado. Às vezes você pode pegar na sua Bíblia e se cortar. Já pensou? Você está com raiva de alguém, e aí você lê em Mateus: você não perdoar, também não será perdoado. Aí você se corta. Ai, que foi? Eu li aqui um negócio aqui que me machucou. Está vendo? Este Moisés que esteve na congregação, versículo 38. E com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Os antepassados não quiseram o quê? E agora o Sinédrio
como pecado se a Bíblia diz que isso é pecado? É porque existem congregações que não são de Deus, usam apenas o nome dele. O irmão José tem nos ensinado nas igrejas, na carta das igrejas, no livro do Apocalipse, e lá tem uma igreja que recebe uma carta e diz assim a essa igreja: tu tem nomes de quem vive, porém estás morto. Você já imaginou se uma carta assim? É assustador, né, irmão? Por isso a gente tem que tomar cuidado. O nome na porta não vai salvar ninguém. O nome tem que estar aqui dentro, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas ações. Aqui nossos pais não quiseram obedecer. Até hoje, irmãos, os verdadeiros emissários, os verdadeiros enviados de Cristo, eles não vão encontrar pessoas que queiram obedecer a palavra de Deus com facilidade. Nós vimos isso em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E você sabe que Isaías 53 não está nem falando de mim e de você, está falando do próprio Cristo. Se não deram crédito à pregação de Jesus, imagine a nossa. Tem que ser Deus purinho para alguém acreditar naquilo que a gente prega. Porque a natureza do homem é insubmissa. A natureza do homem é inclinada à desobediência. Basta a gente olhar para as nossas crianças, para a gente criar os nossos filhos, para eles crescerem pessoas, né, educadas, bem educadas. Dá muito trabalho. Você precisa repreender muito, podar determinadas atitudes. Porque o homem é inclinado ao mal. O homem já nasce com desejos malignos no seu interior. O homem não é uma caixinha vazia. Quando eu falo homem, é o ser humano. Ele não é uma caixa que está vazia e que você pode colocar o bem ou o mal dentro dela. Não. O homem é uma caixa cheia de perversidade. E que a menos que Deus troque o vaso, ou como diria, né, faça um vaso novo, a gente vai ser assim. Por isso que eles não quiseram obedecer. Não basta estar no meio do povo de Deus. Você tem que ser de Deus. Não é a nossa aparência, mas é a nossa essência quem nos define. Aqui nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram. O repeliram. Você tem a ideia de repelente. Repelente é para quê? Você sabe para quê? Para manter o mosquito longe, não é assim? Alguém coloca repelente para atrair o mosquito? Então a ideia de repelente é isso, ele pode estar. Eles repeliram Moisés. Imagine Moisés chegando no lugar para passar na crema, Moisés. José chegando no lugar para pregar. Ih, rapaz, lá vem esse menino de novo. E agora está com essa calça do exército, sabe o que? Quer me assustar? Se ele não tivesse firmado o fardo, ele ia ver. A gente tem que esperar isso, irmãos. Somos como ovelhas no meio de lobos. É fácil? Não. Mas é possível. A nossa defesa não está em nós, mas naquele que nos lidera, que é Cristo. Aqui nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Essa é a essência da verdadeira murmuração. No seu coração voltaram para o Egito. Quantas pessoas estão na igreja, mas o coração está onde? No mundo. Uma vez a pessoa disse: pastor, por que a gente não faz uma boate gospel? Bota uma bola aqui, daquela tipo de boate assim, no sábado, para o pessoal se movimentar. O que você quer fazer exercício
movimentar, vai lá, se você é mulher, corre com a irmã Rita. Pastor, vamos fazer um retiro. Aluga uma casa na linha verde. A gente tomar um solzinho, uma banho de piscina, se alegrar. É mesmo, filho? No seu coração, voltar para o Egito. Esquece disso. Pessoas que estão na igreja, mas o coração está no mundo. O coração está no dinheiro. O coração está naquilo que o dinheiro pode comprar. É isso que o Egito representa. Fazem os deuses, dizendo a Arão, versículo 40, fazem os deuses que vão adiante de nós. Vocês se lembram desse episódio? Moisés está onde? No monte, orando. Olha que coisa, intercedendo por esse povo. Moisés sabia o que estava acontecendo ali embaixo. E o povo estava pressionando Arão para Arão fazer um bezerro de ouro. Mas o bezerro de ouro, irmãos, ele na verdade, ele é somente a representação do mal. Se você perceber, assim que eles fizeram o bezerro de ouro, o que foi que eles começaram a fazer? Embriagar-se e praticar imoralidade. Então o que as pessoas querem? Elas querem um Deus que permita com que eles vivam uma vida completamente imoral e devassa aqui na terra, e que ainda assim os abençoe. Hoje, por exemplo, o irmão José falou ontem, né? Toda vez que ele vai pregar, alguma pessoa conhecida morre. Hoje morreu uma pessoa muito famosa no mundo, Maradona. Aí a pessoa diz, ele está num bom lugar. É sério? Você acredita mesmo nisso? Você acredita mesmo que esse senhor, que viveu do jeito que viveu, você acredita mesmo? Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Chegou a hora dele prestar conta. Chegou a hora, meu irmão. E uma hora vai chegar para todo mundo. Do que adiantou? Ele rivalizava com Pelé, todo mundo tinha aquela discussão, né? Quem é o melhor jogador de todos os tempos? Ai, Pelé, ai, Maradona. Meu filho, eu não sei. O que eu sei é que o único Deus é Jesus Cristo, que veio aqui na terra e morreu pelos nossos pecados. Isso eu sei. Ele morreu hoje. Chegou o dia. Chegou o dia da prestação de contas. Vocês lembram as dezenas de vezes que o irmão José, já usado por Deus, falou com a gente, a gente chama de parábola, mas a gente não sabe se é uma parábola, de Lucas 16, do rico e Lázaro, a história que Jesus conta. Chegou o dia. Ele está num bom lugar. É o que muitas pessoas dizem. É mesmo. Fazem os deuses que vão adiante de nós. É isso que vão tentar fazer comigo e com o irmão José, que somos os pregadores aqui da congregação. Já tentaram muitas vezes cooptar a mim, e eu tenho certeza que o irmão José da mesma forma. Fazem os deuses, faz. Ô pastor, por que o senhor não prega dessa forma? Por que não faz desse jeito? Ô pastor, por que o senhor não manda determinadas pessoas fazerem tudo que a esposa quer, tudo que o marido quer? Eu vou dizer isso. Eu vou dizer isso. Por que você não manda fulano não vir para a igreja? Diz para fulano ficar em casa. É perigoso tal pessoa ir para a igreja. Porque fulano é do grupo de risco. É mesmo, você quer que eu diga isso? Quando a Bíblia diz, todo aquele que tentar salvar a sua vida, você acha que eu posso mudar essa verdade? Eu posso. Eu tenho a
você tem que levar ela no shopping, na praia, tem que perder 20 quilos para ficar mais bonito para ela. Você tem que fazer isso, meu irmão, senão você vai perder sua esposa. Você quer que eu diga isso? Se a incrédula quiser se apartar, fui eu que disse isso? Fui eu que disse? Ou foi a palavra de Deus que disse? E se o marido quiser largar a esposa, você continuar indo nessa igreja, se você continuar se vestindo como crente, se você não botar roupas devassas, eu vou largar você e vou arranjar outra. Aí eu vou dizer para a esposa: ô esposa, você tem que satisfazer as vontades, sabe, imorais do seu marido. Não! Pode ser isso não, irmão. Eu não. Você quer uma pessoa que faça bezerro de ouro para você, você vai ter que ir em outro lugar. Eu vou dizer o que a palavra de Deus mandar. Pastor, meu pai disse que vai me expulsar de casa. Meu pai disse que vai me deserdar. Meu filho, você acabou de se juntar a uma quantidade imensa de cristãos que estão passando exatamente por essa situação. Você sabia? Talvez para a gente seja um pouco diferente o contexto, porque somos pessoas do Ocidente. Mas se você for para o Oriente, lá, quando uma pessoa diz: eu sou cristão, expulso de casa na mesma hora. Perde emprego, perde casa, perde esposa, perde filho, perde tudo. A gente é melhor que ele. Aí eu vou fazer bezerro de ouro. Pô, meu filho, eu não. Eu sei que a minha responsabilidade é com Deus. Por isso, tantas pessoas entram e saem. Uma vez eu vi uma pessoa dizer para mim: pastor, eu já tive 4 maridos, mas eu não consigo ficar sozinha. O que você acha? Como é que eu faço? Vá atrás de Jesus, que você não conheceu ele ainda. Esse vazio que você está tentando tapar com um relacionamento, só Cristo pode te ajudar. Esse é o meu papel, pregar isso. Agora, se você quiser um bezerro de ouro, vão ter pessoas que fazem. Em cada esquina você vai encontrar bezerro de ouro. Aqui não. Faz os deuses que vão adiante de nós, é isso que o povo quer. Porque quanto a este Moisés, olha a maneira como tratam Moisés. Quanto a este Moisés, aquele que te tirou do eles do Egito. Imagine. Quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. A ideia, e nem queremos, viu? A gente tem que ter aquele voto, tomara que ele tenha morrido, aquele infeliz. Se você esperar a recompensa nessa terra, você vai se frustrar. A recompensa para os cristãos, graças a Deus, está onde? No céu. Onde a coroa está guardada. Para aqueles que verdadeiramente amam a Cristo. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Irmãos, quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo isso? O povo de Deus. Olha que coisa doida. Você entra numa igreja evangélica hoje, você não sabe que Deus é que está adorando ali. Porque só fala de dinheiro, só fala de mistério, só fala de bênção, só fala de receba. É isso. Aqueles dias fizeram um bezerro. E o bezerro aqui é uma representação de toda a religião que busca a autossatisfação do homem. E ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou. O que Deus faz quando você cria um ídolo no seu coração? Deus se afasta. Por que você acha que o apóstolo João terminou a sua carta com essa contundente afirmação: filhinhos, fugir dos ídolos? A
guardai-vos dos ídolos. Fuja deles, vá para Belude. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Deus deixou que eles fizessem um falso culto. Ah, vocês querem cultuar? Vocês querem um evangelho errado? Vocês querem um falso evangelho? Então tá bom, prosperem no falso evangelho. Mas Deus, você não vai fazer nada? Já fiz. Condenei essas pessoas ao inferno. O juízo de Deus já começou, irmãos. Começou pela casa de Deus. As falsas igrejas são o juízo de Deus para os falsos crentes. Os falsos pregadores, os falsos mestres são o juízo de Deus para os falsos crentes. Já começou. Não sei se você já leu na primeira carta de Pedro, e a ocasião de começar o juízo já começou. E começa por onde? Pela casa de Deus. E se o justo, aquele que é justificado, se é salvo mediante muita dificuldade, imagine o que Deus tem reservado para o ímpio, sim, para o pecador naquele grande dia. É o que Pedro diz na sua primeira carta. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel. Que coisa, irmãos. Ó casa de Israel. Está escrito no livro do profeta Amós: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios do deserto pelos quase 40 anos, e acaso não levantaste tabernáculos do Deus Moloque? Imagine, irmão, povo de Deus adorando um Deus estrangeiro, falso Deus. Antes de você falar qualquer coisa desse povo, busque saber se o Cristo que você diz adorar é o das Escrituras. E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que o tinha visto. O tabernáculo, irmãos, representava a presença de Deus no meio do seu povo. Era como Deus apacentava o seu povo, guiava o seu povo, dizia onde Ele queria que o seu povo fosse e o que o seu povo fizesse. O qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. E de Josué para Davi a gente tem bastante tempo, são quase 600 anos. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Por que foi Salomão que edificou a casa? Alguém sabe me dizer? Porque a mão de Davi estava suja de sangue. Você sabia disso? O sangue de quem? Mas ele não matou Urias. Quem disse que ele não matou? Para Deus ele matou sim. Quando ele fez aquela carta lá, mandando o general dele lá mandar Urias para frente de batalha, o local onde era mais perigoso. Ali foi um assassinato premeditado. O sangue estava nas mãos dele. Deus perdoou? Perdoou. Mas Deus corrige. E a correção de Deus é dolorosa. Por isso, cuidado. Versículo 46. Este achou graça diante de Deus. Ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que ele edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Como assim? Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Isaías 66. E por que então a gente está aqui reunido na igreja e ninguém disse que Deus habita nesse prédio? A gente pode sair desse prédio e ir para o prédio vizinho. A gente pode sair desse prédio e ir para outro prédio. Deus está aonde o seu povo está. Quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu me faço presente. Então, não é um tijolo, um cimento que diz que algum prédio é melhor do que outro.
mas são as pessoas que estão naquele lugar que verdadeiramente têm o Espírito. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas essas coisas? É isso justamente que diferencia Deus de todos os outros que querem ser Deus e não são. Deus é o Criador, todos os demais são criaturas. Homens de dura cerviz. O que significa uma pessoa de dura cerviz? É uma pessoa que não se arrepende. Não é uma pessoa que tem problema de coluna, irmão. Ô rapaz, eu acho que eu não vou entrar no céu porque eu sou dura cerviz, ó. Tenho problema de coluna. Não é isso. É uma pessoa que não se arrepende. É uma pessoa que não se prostra diante de Deus em arrependimento e contrição de coração. Incircuncisos de coração. A ideia de incircunciso é uma pessoa que não tem o seu coração separado para Deus. O seu coração ainda está no mundo, nas coisas do mundo. Isso é um incircunciso de coração. É uma pessoa que não teve o seu coração separado. A profecia de Ezequiel não se cumpriu nele. O que está escrito em Ezequiel? Dar-lhe-ei naquele dia um novo coração, para que vocês possam me adorar. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Ouvido. O ouvido também não é separado para Deus. As pessoas se agradam mais em ouvir as falsas promessas dos falsos mestres do que a verdadeira palavra do verdadeiro Deus. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Olha que coisa, resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo dizendo para mim e para você: arrependa-se. É gente de quê? Imagine, irmão, uma pessoa dizer para você e para mim: de que eu tenho que me arrepender? Irmão, se começar a lista aqui, eu acho que a gente fica alguns anos aqui. Vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais. A ideia também de pais aqui é a ideia de antepassados. Também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Os profetas sempre foram perseguidos. E a ideia de profeta, irmãos, não é aquele que adivina o futuro, mas é aquele que fala a mensagem de Deus. Nas igrejas de Apocalipse, sabe como é que se chamavam os profetas? Anjos. E é o anjo da igreja que está. A palavra anjo vem de agnelos, que significa mensageiro. Isso é um profeta. O que é um profeta? É um mensageiro de Deus. Então os profetas, eles sempre serão o quê? Perseguidos. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Quem é o justo aqui? O justo e justificador de todo aquele que crê. Quem é? Jesus. Paulo diz isso em Romanos 3. Do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Irmãos, Estevão tem coragem. Essa pregação de Estevão é resposta a uma oração que a igreja fez. Vocês se lembram que a gente já estudou? Senhor, nos dá espírito de ousadia. Se lembra que a gente estudou aí? Atos 2, Atos 4. Está aí nos espírito de ousadia, Senhor. Para que a gente não tema as ameaças do homem. Irmão, a gente está temendo a ameaça do jornal. O jornal diz: olha, o Brasil vai entrar em crise, você vai perder seu emprego, vai passar fome, fica todo mundo desesperado. Meu irmão, você está trabalhando, tô, mas disse que eu vou perder o emprego. E desde quando o jornalista é adivinho do futuro? Não, rapaz, a segunda onda, ele me acaba, você é sofista. Pelo amor de Deus, irmão. Ore mais. Menos ouvido.
o que as pessoas do mundo falam. A maioria das pessoas do mundo não ouvem a Deus e, portanto, nós não deveríamos dar ouvidos a essas pessoas. Eu vejo que tem muita gente que tem lucrado com essa cultura do terror, onde todo mundo fica com medo de tudo. O propósito é justamente afastar pessoas que já estão afastadas por conta do egoísmo e do egocentrismo. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Estevão está falando isso diante dos líderes religiosos da sua época. Você já imaginou? Você virar para um ministro do STJ, do STF, você virar para um desses líderes religiosos reformados de hoje, das suas igrejas milionárias, dos seus congressos milionários, e dizer para eles: vocês são traidores e assassinos. Você já imaginou alguém dizendo isso? Eu digo. E é por isso que a igreja não tem nem 30 pessoas. Graças a Deus que o Senhor nos concede espírito para crer. Senão não estaremos aqui. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Já imaginou, irmão? O problema não é o mensageiro. Eu sei que o mensageiro ele é, né? Eu sei que o mensageiro ele é defeituoso. O pastor tem que matar barata também. Pronto, pode voltar para o seu lugar. Joga um álcool aí no chão. Vai que a barata está de Covid. Então, como eu disse para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque não é o caso do problema do mensageiro. Eu tenho defeitos, o irmão José tem defeitos, e qualquer pregador que já pisou nessa terra tem defeitos. Mas o que faz as pessoas não ouvirem o Evangelho não são os nossos defeitos. É porque elas não têm coração para ouvir. Elas não têm desejo de obedecer. Para a gente também é difícil obedecer a palavra de Deus. Mas todos os dias nós falamos a nós mesmos, pelo Espírito, para quem nós iremos. Para quem? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. O caminho é estreito, irmão. É difícil. Os inimigos muitas vezes se agigantam. Mas para quem nós iremos? Para quem? Versículo 54, já concluindo a ministração de hoje. Ouvindo eles isto, irmãos, Estevão fez uma pregação perfeita do ponto de vista teológico. Estevão estava com seu rosto brilhando. O que essas pessoas deveriam fazer? Se arrepender e crer, mas elas fizeram exatamente o oposto. O oposto de uma pessoa que não acredita é o ódio que ela tem daqueles que acreditam. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração. O coração que devia estar cheio de amor, estava cheio de quê? De ódio. Como é que está o seu coração hoje? E rilharam os dentes. Rilhar o dente, irmãos, é o desejo de fazer mal a alguém. É como você já viu um cachorro quando ele quer estar perto de morder? Eles rilham os dentes. Não é assim? Pois é. Rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha que coisa linda. Irmãos, o fato das pessoas terem ódio de nós não significa que a gente tem que ter ódio delas. Isso é difícil. Mas é verdade, a gente não pode permitir, irmãos. Jesus nos alertou com todas as letras. Por se multiplicar a maldade,
o amor de quase todos se esfriaria. Em nome de Jesus, que a gente não esteja incluso nesses quase todos. Que a gente esteja excluído. O amor de quase todos se esfriaria. Muitas traduções, o versículo é o amor de muitos se esfriaria, mas no original aquele muitos dá a ideia de quase todo. Mas Jesus diz, no entanto, aquele que perseverar até o fim. Perseverar até o fim em quê? No amor. Algumas pessoas podem conhecer a verdadeira doutrina, mas ter a verdadeira doutrina em amor, só um regenerado. Ter a verdadeira doutrina e o desejo de dividi-la com o outro, sem interesse financeiro, só um regenerado. O desejo de fazer o bem, só um regenerado. Estevão era um regenerado. Estevão não era, Estevão é, porque ele não morreu. Ele foi para o céu, é diferente. Jesus disse que quem crê em Cristo não vê a morte. Muda de lugar. É transportado como Lázaro. Os anjos vieram buscar Lázaro para levar ele para o céu. Cheio do Espírito Santo, versículo 55. Estevão fitou os olhos no céu. Irmãos, quando você está com dificuldade na terra, em nome de Jesus, alma, corpo e espírito, olhe para o céu. A gente tem uma tendência de olhar para os problemas, quando na verdade a gente tem que olhar para aquele que está no controle dos nossos problemas. Não é assim? Eu, particularmente, toda vez que eu estou assim meio triste, eu vou para uma passagem na Bíblia que sempre me renova o ânimo e assim me alegra o coração, começa a rir sozinho assim. Uma passagem que diz assim: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é? Que até o vento e o mar obedecem. O que esse versículo quer mostrar para a gente? A onipotência daquele que nos protege. Jesus falou mais sobre isso em Mateus 28. Todo poder me foi dado no céu e na terra, e eu estarei com vocês até a consumação do céu. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isso é testemunho cristão. Testemunho cristão não é chegar aqui: ah, pastor, eu estava em casa, cheguei em casa, a geladeira estava vazia, eu orei, aí fulano foi lá e me deu uma cesta básica. Meu filho, o ímpio também faz isso. Ah, pastor, Deus tocou meu coração, eu fui lá e vendi a minha casa e dei o dinheiro para a obra. O ímpio também faz isso. Eu posso dizer um monte de ímpio de outras religiões e até ateu que deixa fortunas para faculdades, para determinadas ONGs. Testemunho, irmão, é isso aqui, ó. É olhar para o céu e ver a Deus. Você vê algum testemunho assim? Ele estava perto de morrer. Ele disse: Senhor, salve-me, Senhor! Salve, eu não quero morrer apedrejado, não, dói demais! Eu vejo, olha que coisa linda, irmãos. Ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Isso é um testemunho. Sabe quem teve uma visão assim? Pouquíssimos homens. A gente conta com o dedo. Isaías teve uma visão assim. O apóstolo João vai ter depois em Apocalipse. O apóstolo Paulo teve. Poucos homens tiveram uma visão dessa.
Você não precisa ter um cargo na igreja, até porque na igreja a gente não tem cargo. A gente tem função. Alguns têm a função de perturbar, mas devia ter a função de ajudar. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem em pé. Irmãos, Jesus era para estar sentado. Mas por que Jesus está em pé? Quando é que um rei ficava em pé? Quando ele queria dar honra ao seu convidado, aí ele ficava em pé. Como o irmão José explicou as pedrinhas ontem. Ele estava em pé. O rei não fica em pé, o rei fica sentado no seu trono. Aqueles que me honram, eu honrarei. Não aqui na terra. A honra da terra, se é que existe alguma aqui, é passageira. Davi morreu e foi um rei segundo o coração de Deus. Mas a honra do céu é essa que a gente quer, a coroa, que está reservada para aqueles que amam o Senhor Jesus e demonstram esse amor. E dizer que ama da boca para fora, muito fácil, mas demonstrar isso no dia a dia é outra coisa. Ele abriu seus olhos e ele viu a glória de Deus. O que significa ver a glória de Deus? Porque Deus e a sua glória são inseparáveis. E Jesus estava à direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. A destra de Deus é honra. Jesus é honrado pelo Pai e Ele honra aqueles que honram a Ele. Todos aqueles que testemunham de mim aqui na terra, eu testemunharei deles diante do Pai. Jesus está dizendo para o Pai: o Pai, esse é uma fiel testemunha. Como José falou ontem, de um irmão na igreja de Pérgamo. Versículo de número 57, já concluindo, irmãos. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Você lembra do que Paulo diz em 2 Timóteo? E dando comichão nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina. Eu quero ouvir esse negócio de Cristo crucificado, não quero saber que negócio de sofrimento, não. Jamais. Eu estou sofrendo demais. Eles, porém, clamando em alta voz, a ideia é justamente gritar para tentar impedir que aqueles que pregam as verdades de Deus sejam ouvidas. É o que os fariseus faziam. Eles nem entravam e tentavam impedir aqueles que estavam entrando. Por isso, irmãos, eu vou dizer uma frase para vocês. O problema, irmãos, não são o grito dos falsos mestres, mas é a falta de palavra daqueles que se dizem emissários de Deus. Hoje em dia é difícil você encontrar uma pessoa que você diga: não, fulano é um servo de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. E unânimes. Olhem, enquanto dentro, muitas vezes, da igreja, há falta de unidade, no mundo não, meu filho. No mundo eles se unem para fazer o mal. Isso é assustadora. Unânimes se arremeteram contra ele. Imagina uma multidão de homens violentos e endemoniados contra um único homem.
covardia. Mas é assim que os homens são. Os homens são covardes, eles são. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ó Saulo apareceu. A ideia de deixar as vestes é como que Saulo estivesse sendo o principal naquele apedrejamento. É aquele que estava dizendo: vai lá, vamos lá fazer isso mesmo. Eu seguro aqui a sua roupa, vai lá, eu estou com você. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Oh, como eu queria, irmãos, morrer desse jeito. Como eu queria conhecer uma pessoa que as suas últimas palavras fossem essas. Mas normalmente é: todo mundo me deixa morrer. Não vai para o céu. E apedrejavam Estevão, em que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o Espírito. Recebe, Senhor, o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, olha que coisa linda, irmão. A ideia aqui é que Estevão estava adorando. Estevão estava orando e adorando a Deus enquanto era apedrejado. As pessoas normalmente que eram apedrejadas, elas tentavam se proteger, deitavam no chão, tentavam se proteger, algumas tentavam correr. Estevão não, ele para, ele se ajoelha. E parece que ele está sendo apedrejado. Esse homem é doido. Não, esse homem é cheio do Espírito Santo, é diferente. Eu sei que para muitas pessoas pode parecer até a mesma coisa. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Clamou em alta voz. Que ousadia! As últimas palavras de Estevão aqui na terra não são palavras de covardia, mas de coragem, de amor e de domínio próprio. Senhor, não lhes impute este pecado. Aí você está de brincadeira, né, Estevão? Não. Amor, irmão. Isso é o amor no mais alto grau. Se é que existe algum tipo de grau no amor. Mas isso é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não se ressente do mal. Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Que coisa. Adormeceu. Fechou os seus olhos. E ele estava onde agora? Aonde é que ele estava? Certo. Quem que já assistiu Paulo, Apóstolo de Cristo? Qual é a última cena do filme? Não é lindo? De repente aquele homem levanta a espada, daqui a pouco Paulo está lá, virando o pessoal do céu, e ele vê ali em cima do monte lá, vendo para a direção dele Jesus, e uma alegria, imagina. Ou você fechar os seus olhos aqui e ali. Ouça. Enche-nos com o teu Espírito. Da mesma forma, Senhor, que encheste tu. Não nos deixa, Senhor, nos acovardar, nem nos deixar seduzir pelas coisas do mundo, mas que o Senhor, pelo teu soberano poder, nos separe cada vez mais para ti mesmo. Ajuda-nos, Senhor, a te amar, a te servir, a te adorar, Senhor, até o fim.
Não nos deixe olhar para trás, mas mantenha o nosso olhar sempre fixo no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus, o Senhor sabe o lugar em que nós estamos. O Senhor sabe como o mundo que temos vivido odeia a Ti e, por consequente, nos odeia também. Mas não nos deixa, Senhor, odiar a ninguém, mas que em nosso coração esteja somente o amor. O amor que ama a verdade que vem pelo amor. Que estejam sempre crescentes em nosso coração. Pois o Senhor nos ensinou que é dessa forma, e somente desta forma, que seremos reconhecidos genuinamente como Teus discípulos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a guardar sempre esse testemunho até o fim, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com um olhar santo e pergunte-se a si mesmo: que testemunho você vai levar